Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinário da Spirex Arco. Meu nome é Márcia, trabalho no departamento de marketing da Spirex Arco. Eu gostaria de agradecer inicialmente o tempo de vocês, o interesse aqui pelo nosso tema, né? Nesse conteúdo que a gente quer compartilhar com vocês, né? A Spirex Arco, ela tem 60 anos de Brasil, né? E é histórico aqui na Sparex Arco fazer esse compartilhamento, né, de conteúdo, né? A gente tem esse compromisso desde o início da nossa história, né? Seja através dos nossos cursos presenciais, através dos nossos workshops, palestras, né, que a gente vem realizando aí ao longo de nossa história, né? E agora, com possibilidade da tecnologia, esses webinários, né, que a gente tem feito de maneira gratuita, né? Então, mais uma vez, eu queria pedir obrigado para vocês pela presença, né? Eu só tenho um recado para vocês que estão aqui. Se vocês tiverem interesse em receber o certificado de participação, uma vez que esses nossos webinários, eles têm esse conteúdo técnico, né? Eles são técnicos. Então, se vocês ficarem até o final e responderem à pesquisa de satisfação, a gente manda para vocês o certificado de participação em até uma semana. Ok? Eu vou deixar vocês com a Heloíse Rocha, que é a nossa palestrante hoje, no nosso tema sobre boas práticas em válvulas de controle. Heloíse? Oi, Márcia, tudo bem? Tudo ótimo. Olá, pessoal, bom dia. Vamos lá, vamos para mais uma sequência aí de webinários da Spirex Arco. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre boas práticas em válvulas de controle. Assim como a Márcia falou, agradeço aí a participação de todos, o interesse de todos, lá no grupo do LinkedIn também. Ficamos bem contentes aí em compartilhar o conhecimento com vocês, um pouquinho, né? Porque é só uma hora, então a gente resolveu fazer um apanhado de assuntos aqui. Bom, bem-vindo ao nosso webinário. Meu nome é Heloíse Soares Rocha, trabalho na engenharia de aplicação da Spirex Arco. Vão fazer 8 anos, já fizeram 8 anos. Só uma coisinha, E, Elo. Eu acho que você oi, precisa compartilhar a sua tela, que a gente não está vendo ainda. pai, então vamos retornar. É, ok. Ver se Ótimo. está Agora sim, aparecendo. Lu. Agora sim, agora sim. Vamos lá. Opa, obrigada, viu, Márcio? Imagina. Estamos aqui para isso. Ainda bem que não esperou o slide 157, né? Não, de jeito. Então, pessoal, de novo, seja bem-vindo ao nosso webinário. Meu nome é Heloíse Soares Rocha, eu trabalho aqui na Engenharia de Aplicação há 8 anos, agora em fevereiro vão fazer 9 na Spirex Arco, né? Tenho 11 anos de experiência aí já nessa área de válvulas, né? Trabalhei em outras empresas aí do mercado também. E assim como a Márcia falou, né, por favor assistam, né, até o final, fiquem com a gente aí até o final. Somente os participantes que assistirem, né, o webinário até o final e responderem nossa pesquisa vão receber aí o nosso certificado de participação. Então, fiquem conosco aí. Como funcionará nosso webinário? Rapidinho. Este webinário tem duração de 1 hora, né? Em torno de 50 minutos de apresentação e 10 minutos para perguntas e esclarecimentos. Caso a gente se estenda aqui no conteúdo, né, vou tentar dar este conteúdo em 50 minutos, depois vocês podem enviar essas perguntas. O seu microfone, né, do pessoal que está assistindo, vai estar mudo durante toda a sessão. E, mais uma vez, né, envie perguntas por meio da função de perguntas, que pode ser encontrada no painel do webinar, e as perguntas que não forem respondidas no tempo vão ser respondidas aí por e-mail para você, tá bom? E aí, rapidinho, aí na tela do GoToWebinar, que deve aparecer para vocês, existe aqui o painel de controle com essa setinha aqui. Se você clica ou desclica nela, que ela recolhe ou aparece na tua tela. E as perguntas são enviadas aqui nessa área, onde a Márcia vai captar as perguntas de vocês. Primeiro passo aí do universo da Spirex Arco é falar um pouquinho dos nossos valores, né? Então, nossos valores são segurança, colaboração, foco no cliente, excelência, respeito e integridade. Então, no nosso mundo aqui, Spirex Arco, são os valores que regem o nosso dia a dia.
E, como toda a apresentação da Sarco, né, não só a apresentação de webinários, mas em visitas, que provavelmente alguns aí devem receber dos nossos colegas engenheiros de vendas, normalmente a gente tem um momento de segurança, né? A segurança é um dos valores aí da empresa. Então, a segurança e o bem-estar das pessoas são a nossa primeira preocupação. Por isso, a gente inicia os nossos conteúdos sempre falando de segurança. E aí eu selecionei um assunto rápido, né, nesse momento que estamos, que é cuidados com a saúde no inverno, né, pessoal? Não sei aí em que região, estamos falando com regiões diversas do Brasil, mas a Sarco fica em Cotia, em São Paulo, né, na região sudeste, então aqui tem feito temperaturas bem baixas, né? Acho que semana passada a gente chegou até 1 grau pela manhã, que não é comum, né? Mas esse ano realmente as temperaturas estão bem baixas. Então, aqui são algumas dicas, né, de cuidados com a saúde no inverno, porque é quando a gente fica mais exposto também a problemas de saúde, né, no âmbito respiratório, por exemplo. Então, algumas dicas, né? Ambientes sempre arejados e limpos, manter a higiene pessoal, roupas de frio limpas, né? Normalmente a gente deixa lá guardada aquela roupa e aí ela pode ter um pouco de pó, então é importante lavar essas roupas, né? Por conta de alergias. E vacinação contra a gripe, né? Aqui na Sarco a gente já teve a campanha, os funcionários tiveram a vacina e a parte da vacina do Covid aí também, porque com o inverno a gente fica em ambientes muitas vezes mais aglomerados, né? E é importante a gente se proteger contra o Covid também, mas não deixar de tomar a vacina da gripe. Então, sempre atenção às temperaturas, né? Não ficar exposto a temperaturas muito baixas por problemas de saúde que podem ser ocasionados. E esse foi meu momento de segurança. Depois, se alguém quiser comentar algum assunto aí também sobre segurança, a gente gosta muito, né? Mande no chat também, a gente pode conversar, não só sobre isso, mas qualquer informação sobre segurança, segurança na planta, enfim, tudo que vocês virem aí como informação de segurança. É um dos nossos valores e a gente gosta bastante de falar de segurança. Nosso grupo, que é a Spirax Sarco Engineering PLC, ela é dividida em alguns subgrupos, o principal aqui é o grupo Spirax Sarco, que é de onde eu estou falando hoje, mas a Sarco é composta, né, a PLC que fica no Reino Unido, na Inglaterra, pela Chromalox, que foram recentes aquisições, Iter Controls também, recente aquisição, Watson Marlon, que já é mais antiga na parte de bombas peristálticas, e o grupo Gestra. Atualmente, essa é a fotografia do grupo Spirax Sarco e as suas aquisições. Ainda em nosso grupo, né, nós temos presença global em 62 sites, cerca de 7.250 colaboradores, 15 fábricas, né, ao redor do mundo e mais de 1.600 de engenheiros de aplicações e vendas. No Brasil, nós somos em 9 filiais, 50 engenheiros, 12 gestores, 7 escritórios, né, que estão organizados aí pelos estados do Brasil e que fazem o atendimento de vocês. Provavelmente você já deve ter recebido uma visita do engenheiro Spirax Sarco aí da tua região. Mais que um fornecedor de produtos, né? Não só produtos que a Sarco fornece, mas também sistemas turnkey, chave na mão, assistência técnica, auditoria energética, treinamento e gerenciamento de projetos. E aí nessa parte muito importante também, né, dos treinamentos, assim como nós estamos dando um treinamento hoje muito rápido, né, que é do webinário, mas a Sarco promove treinamentos em loco também, ou na própria Sarco, no nosso centro de treinamento, e aí de variados assuntos, projeto sistema de vapor, entre em contato caso tenham interesse em alguns dos treinamentos da Spirax Sarco, ok? Um fornecedor para todo o loop do vapor. Né? Então, aqui é uma fotografia do que nós podemos participar aí em fornecimento para todo o loop do vapor. Então, casa de caldeira, boiler house, medição de vazão, flow metering, a parte que a gente vai falar hoje, que é controls, válvulas de controle, purgadores, bombas de condensado, a parte de trocadores de calor, acessórios, soluções montadas, enfim, todo o loop do vapor a Sarco pode fornecer para você. Falar rapidamente dos tópicos, então, né, iniciando o nosso webinário, que falaremos hoje em boas práticas de válvulas de controle.
Então, eu dividi aqui, é claro que seriam muitos assuntos, né? Então, eu dividi aqui alguns tópicos para que coubessem aí na 1 hora que temos, certo? Então, primeiramente, a gente vai falar de controle de processos, depois dados para dimensionamento, né, de uma válvula de controle, característica de vazão e coeficiente de vazão, classe de vedação, cavitação e ruído, acessórios e software. Então, é um apanhado aí para a parte de boas práticas de dimensionamento, ok? Vamos iniciar então. Falando um pouco de controle de processos. Então, aqui eu coloquei uma pequena malha de controle de processos para a gente ter noção do universo que a gente vai falar hoje, né? Então, aqui seria a linha, né, no caso de vapor, ou seja, o processo em si, onde inicia, e aqui já tem um dispositivo que seria a válvula, das quais a gente vai falar hoje, pode ser uma válvula 2 vias, uma válvula 3 vias, o processo em si, que pode ser um tanque, um trocador de calor, uma estufa, enfim, que tiver determinado para o processo. Neste processo, né, por exemplo, em que esteja passando vapor, eu tenho um sensor, um elemento de medida que vai sentir a pressão ou a temperatura deste processo. Logo depois eu tenho um controlador, né, que vai receber a informação desse sensor para que o set point ajustado, ou seja, a temperatura ou a pressão no qual aquele processo tem que se manter, o controlador ajuste de acordo, né? E o elemento de controle, que pode ser um atuador pneumático, um atuador elétrico, depende aí de qual é a válvula que você vai utilizar ou qual tipo de controle que você quer fazer, mais rápido, mais devagar, se você tem o suprimento de alimentação pneumática ou só suprimento elétrico, aí você vai escolher o atuador de acordo. O controlador, normalmente ele vai ter um PID integrado, que é proporcional integral derivativo, para poder fazer as correções para chegar no set point de ajuste, na temperatura, pressão, na temperatura ou pressão desejadas, certo? Para o processo. Aqui uma imagem bem ilustrativa, né, de um set point colocado aqui no controlador, então a válvula tem que trabalhar aí para ter uma demanda maior ou menor de vapor para manter o set point desejado do processo, ok? Então, isso só para a gente se ambientalizar aí com o universo da válvula numa aplicação, por exemplo. Outro exemplo é o controle on-off, né? Então, eu posso falar aquecimento de água, como por exemplo, num controle on-off. O controle on-off, ele é utilizado em processos no qual o set point pode sofrer uma certa oscilação, né, constante. Sempre que o valor da variável controlada fica abaixo do set point, o sistema pode ser acionado. E quando a variável controlada fica acima do set point, o sistema pode ser desligado. Esse tipo de controle é muito usado em sistemas de segurança e controle de variáveis simples. Então, por exemplo, né, quando eu olho aqui esse esquemático, eu tenho um tanque com uma serpentina, uma válvula de controle. Aqui, no caso, uma válvula de controle com solenoide, porque ela vai ser on-off, então o solenoide vai liberar ou não aí ar para o atuador para fechar e abrir, né? O atuador tem um termostato no sistema que vai sentir, por exemplo, esses 60 graus que seria o set point, e conforme aumenta ou diminui a temperatura aqui nesse tanque, tem que ter mais ou menos demanda de vapor. Então, por isso, um controle on-off, ela não vai modular de acordo com essa temperatura, ou ela vai abrir totalmente a válvula ou vai fechar, né? Por isso que é um controle on-off, mas não deixa de ser um tipo de controle, ok? E é com uma válvula de controle. Claro que eu posso fazer esse tipo de controle on-off com outros tipos de válvula, não só com uma válvula globo de controle, ok? Outros tipos de controle, e aí falando em processo contínuo, em controle já modulante, coloquei alguns exemplos de algumas imagens aqui. Controle de pressão, né? Então eu tenho aqui a válvula de controle, essa já com posicionador, não mais com solenoide, montada aqui com um filtrozinho, um controlador pneumático, né? Que vai sentir essa pressão aqui no processo e vai poder fazer essa malha para a válvula conseguir reduzir, aí, por exemplo, a pressão de acordo com o set point. O controle de vazão, aí veja que aí o elemento que vai estar junto com a válvula já não é mais o controlador pneumático, é o medidor de vazão,
e aí vai fechar esse ciclo com o controlador e com a válvula de controle. Então, conforme a informação, né, do medidor de vazão destacado aqui, porque ele sempre vai estar lendo uma vazão no processo, se estabelece um PID no controlador, e quando se chega naquela vazão estabelecida no PID, a válvula tem que controlar de acordo para que a vazão, né, esteja naquela etapa do processo. Outro ponto é controle de temperatura, né? Aqui na Sarco a gente trabalha bastante com esses sistemas de controle de temperatura. Aqui é um caso com um trocador de calor, e aí mesma coisa, tem que ter um elemento sensor, tem que ter um controlador, aí uma válvula com posicionador que vai sentir essa temperatura e vai controlar mais ou menos demanda de vapor de acordo com o set point. Então, o processo contínuo, né, ele funciona, como diz o nome dele, de forma contínua, onde a gente tem um sistema que está sempre atuante, né, sendo preciso fazer o controle em cima do processo em andamento, com um processo online. Né, o sistema de controle PID, que é o caso aqui dos controladores, não esse aqui que é pneumático, mas esse, por exemplo, que me parece que é eletropneumático, o sistema de controle PID é normalmente aplicado, né, em processos contínuos, e a sua atuação requer que trabalhe no processo que esteja em funcionamento, porque você vai precisar de resposta ali do processo, ok? Então, aqui mais alguns exemplos. A gente falou de controle on-off e aqui um controle modulante. Dados para dimensionamento. Vamos aí para outras informações. Dados para dimensionamento da válvula de controle. A gente separa, né, em duas caixas de dados principais, né, como dados do fluido e dados de processo, ou seja, são as informações que a gente precisa para fazer um correto dimensionamento da válvula de controle, o mais próximo, né, do processo do cliente, né, de quem está solicitando, do requisitante, para que não haja problemas no controle e na precisão. Então, dados do fluido, vou precisar do nome do fluido, estado, né, líquido, gás, vapor, mistura de fases, eu posso ter um fluido bifásico, por exemplo, e aí eu vou precisar saber qual o percentual de cada fase ali, né, daquele fluido para poder fazer um cálculo correto na válvula de controle. Outro ponto são exatamente as particularidades. Então, posso ter partículas sólidas em suspensão nessa válvula, né, nesse fluido, que possa agravar o funcionamento da válvula. Qual o grau de corrosão desse fluido? São informações que a gente tem que receber do requisitante, né, porque o maior conhecedor dos dados do fluido é o dono do fluido, né? Outro ponto importante, agora em dados de processo, termos sempre condição máxima, normal e mínima de algumas variáveis que eu vou mostrar aqui. Importante ter mais de uma condição, né? Porque quando a gente analisa, por exemplo, só uma condição, e ela nem é informada que é máxima, normal e mínima, só uma condição, eu posso trabalhar com uma válvula que depois pode ser utilizada numa ampliação de projeto ou numa redução de uma área da planta, e aí aquela demanda para a qual a válvula foi calculada não será mais correta, né? Então, eu tenho que prever, né, se eu vou ter mais dados de processo. E a condição máxima, normal e mínima, quando a gente diz aqui, é a condição máxima, normal e mínima de vazão, de pressão de entrada, de pressão de saída, de temperatura. Né? Por exemplo, se eu coloco só uma condição máxima de vazão, pode ser que eu esteja avaliando a válvula, e a gente vai falar mais para frente aqui sobre o dimensionamento, numa parte do cálculo só, né, do percentual de abertura. E aí, quando realmente estiver lá na linha, pode ser que ela trabalhe numa mínima que não era conhecida e ela não estará mais no ponto de controlabilidade da válvula. Isso é bem importante, pessoal. Ainda em dimensionamento, agora falando um pouco em dados da instalação, né? Também é importante sabermos o diâmetro da tubulação na qual a válvula será instalada, né? Muitas vezes a válvula pode ser menor do que a tubulação. Então, se a gente tiver uma noção aí do diâmetro de onde ela será instalada, conseguimos ter uma noção de quanto a gente pode reduzir em relação à tubulação. Espessura da tubulação é importante também, né? Porque em alguns cálculos nos cálculos, a espessura da tubulação vai ter influência aí na velocidade, né, do fluido.
Outro ponto é se, por exemplo, a tua válvula está com um nível de ruído acima do especificado, você pode usar aí uma espessura de tubulação maior e atenuar um pouco o ruído também, né? Material da linha de instalação, muito importante, muitas vezes, na maioria das vezes, ele é o maior guia para sabermos qual material que utilizaremos no corpo da válvula, por exemplo. Então, se o solicitante já nos informa qual o material da linha de instalação, já temos bastante informação indicativa de qual material de válvula, de corpo de válvula, utilizaremos. A variável, né? Vai ser redução de pressão, vai ser nível, vai ser temperatura, né? Precisamos saber qual é a variável que essa válvula vai controlar. Classe de vazamento necessária, né? Dependendo da temperatura informada anteriormente lá nos dados de processo, a classe de vazamento é aplicável ou não, porque ela também tem os seus limites de temperatura. Nível de ruído admissível, importante, né? Existe o nível de ruído permissível aí pela legislação, coberto pela ANR, pela norma regulamentadora. Mas, muitas vezes, uma avaliação em campo, o engenheiro aí de campo, essa válvula, sei lá, vai ser instalada numa área muito remota, em que esse nível de ruído não será impactante para as pessoas que estarão ali em volta. Então, eu poderia utilizar uma válvula com um nível de ruído um pouco maior, não seria estressante ou não seria proibido para este caso, junto com a avaliação do cliente. Posição de falha do atuador, muito importante, né? No caso do atuador pneumático, em caso de não suprimento de ar, esse atuador, ele é falha fecha ou falha abre, né? Então, a válvula vai fechar ou vai abrir em caso de não suprimento de ar. E no elétrico, né? Também, em caso de falha de suprimento de energia elétrica, qual posição esse atuador deve ficar? Normalmente, os atuadores elétricos ficam na mesma posição, né? Faltou energia elétrica, ele acaba parando na mesma posição. Mas, né, existe a possibilidade do atuador elétrico também ser falha fecha ou falha abre, dependendo dos componentes que a gente coloca ali na placa ou na parte, ou não, né, e na parte eletrônica do próprio atuador. Diferencial de pressão de fechamento para cálculo do atuador. Isso é bem importante. Normalmente a gente utiliza a pressão para cálculo do atuador, a pressão de entrada na válvula, né? Porque aí seria o máximo diferencial de pressão pela válvula, né? Mas existem casos em que é tomado um cuidado maior ainda. Então, é apontado na folha de dados um diferencial de pressão maior do que a pressão de entrada. Então, para efeito de cálculo do atuador, a gente tem que levar em conta também essa informação. E aí pode ser que a gente tenha que utilizar um atuador maior, né, e também um atuador que forneça uma força maior, né, só para vencer aquele dado que muitas vezes pode até, na realidade, nem acontecer. Mas por uma questão de segurança, o solicitante coloca um diferencial de pressão de fechamento para cálculo um pouco maior do que a pressão de entrada, ok? E necessidade de acessórios, né? Então, essa válvula vai precisar de posicionador, vai precisar de solenoide, vai precisar de ambos, vai precisar de uma chave fim de curso. Então, a gente tem que saber, né, quais os acessórios atrelados e depois tem as características, né, dos acessórios. A história não para por aí, né? Tem as características dos acessórios. Tudo isso influencia em preço, em prazo e funcionamento da válvula também. Dados de materiais, pessoal. Eu coloquei aqui alguns exemplos de materiais que hoje a Sarco trabalha nas válvulas de controle, mas em válvulas de controle em geral existem uma série de materiais. E só para a gente ver em relação a nível de especificação, né? Então, ferro fundido cinzento, eu ter uma válvula com corpo, né, em ferro fundido cinzento, é um material de baixa especificação, aplicações de baixa pressão, tem um baixo custo, porém quebradiço, e para aplicações não críticas. Então, esse aqui é o ferro fundido, baixa especificação. Ferro fundido nodular, é robusto, dúctil, preço competitivo, né, em relação ao carbono e ao inox, e material de baixa especificação também. Aço carbono já é um material de alta especificação, boas propriedades mecânicas, preço moderado e um range de temperatura limitado, né, limitado aí pela própria norma. Aço inox, resistente a temperaturas altas e baixas, resistente à corrosão e, porém, né, tem um custo maior. Então, todos aqui têm as suas vantagens e desvantagens. Claro que a gente segue muito, como eu disse antes, o material da linha, mas também temos que ver os dados do fluido, né? Toda a informação que complementa.
Normalmente as válvulas podem ter esses materiais, mas a parte interna, né, costuma, pelo menos as válvulas aqui da Spirax-Sarco são em aço inoxidável na parte interna, parte de contato com o fluido. Vamos lá. Ainda em dados e materiais. Outro ponto importante é verificar classe de pressão, né, da válvula ou ali necessária para atender aqueles dados de processo. Então, aqui tem um gráfico com as classes de pressões e os diâmetros, né? Então, veja que conforme eu vou subindo a classe de pressão, eu vou diminuindo a quantidade de materiais do tipo padrão aí de baixa especificação que podem ser colocados. Conforme eu vou aumentando o diâmetro também. Isso aqui não é um dado geral de todas as válvulas. Eu peguei aqui um exemplo da Spirax-Sarco, claro, né? Existem outros materiais, outras válvulas que vão complementar esse range aqui de alta pressão, né? Que aí são válvulas de alta especificação. Normalmente, as válvulas de controle, elas são divididas da seguinte maneira, né? Primeiro, eu tenho que definir as características, então, uma gaiola ECED, é um projeto modular, e depois as opções dentro disso, né? Então, normalmente, eu tenho uma série dessas válvulas, né? Série X, série Y, tenho a característica de vazão que deve ser selecionada, a gente vai falar um pouco disso, o material do corpo, que a gente já falou aqui, as conexões, que nem aqui está na norma ANSI, né, na norma americana, 150, 300, 600 libras. Conexão, vedação, material de vedação, muito importante, porque está ligado à temperatura, material da sede, material dos internos, castelo e acabamento. Né? São as características que a gente leva em consideração para selecionar aí a válvula de controle. Falando um pouco, então, já que a gente falou da parte interna da válvula, sobre internos da válvula e característica de vazão. Coloquei aqui 3 tipos, né, de característica de vazão e uma imagem, né, do obturador sede ali, onde eu tenho a passagem de fluido para a válvula. Então, eu tenho o tipo abertura rápida, o tipo linear e o tipo igual porcentagem. Existem outros tipos, mas eu coloquei aqui os básicos e o que a gente trabalha aqui também. Né? Aí, o que vai diferenciar a característica de vazão nessas peças especificamente? É o shape, né? Que é o design interno da peça que vai diferenciar a característica de vazão, falando em design da peça mesmo. Então, a abertura rápida vai ter esse shape mais reto, o linear vai ter esse shape aqui mais cônico, né? E igual porcentagem, esse shape aqui terceiro. Já que a gente mostrou a característica como peça, né, como peça mecânica, vamos falar agora, né, de característica de vazão e coeficiente de vazão. Então, ali a gente mostrou mecanicamente na peça, o perfil da peça, quando eu falo sobre característica de vazão, e agora a gente vai entrar exatamente no ponto de característica de vazão como informação mesmo. Então, características de vazão. Aí nós vamos separar em duas informações, né, em 2 tópicos. A característica de vazão inerente, né, a característica de vazão inerente é definida como sendo a relação existente entre a vazão que escoa através da válvula e a variação percentual do curso. Quando, isso é muito importante, quando se mantém constante a pressão diferencial através da válvula. Então, esse aqui é um dado, né, basicamente, que não é a vida real, que é a vida no laboratório. Né? Porque normalmente o que não se consegue manter é a pressão diferencial através da válvula. Mas essa aqui é a inerente, que é para cálculo da própria válvula. Né? E a instalada, que aí sim é a vida real. É definida como sendo a real característica de vazão, sob condições reais de operação, onde a pressão diferencial não é mantida constante. Então, temos aqui as 2 informações, né? Inerente e instalada, para quem já viu aí essas nomenclaturas. Então, vamos para a curva de vazão. Na curva de vazão, nós temos 3 tipos, que é o que a gente falou agora. Abertura rápida, linear e igual porcentagem. Vou ter um gráfico aqui rapidamente, né, dessas 3 curvas, né? Tem o percentual de abertura da válvula versus o percentual de vazão. E aqui as curvas, né? Curva igual porcentagem, linear, que é essa reta, e essa curva aqui de abertura rápida.
como primeiro ponto que chama a atenção e que a gente deve olhar, é que a gente já rebate aqui, né? Que é igual porcentagem inverso aí da abertura rápida, né? Lembrem-se lá das peças também que a gente mostrou na figura anterior, quais que são as peças que dão esse perfil aqui, né? De curva de vazão. Então, a linear. A cada incremento na abertura da válvula, a vazão aumenta proporcionalmente. É bem tranquilo. Eu tenho aqui abertura da válvula e vazão instantânea. Então, quando eu abrir a válvula 20%, eu vou ter 20% de vazão instantânea. E assim por diante, de acordo com a abertura da válvula, né? 33, 33, 48, 48. Por isso que ela é uma relação linear. Eu coloquei aqui uma análise de ganho, né, que está muito atrelada ao P&D, né, ao controlador, mas também dá para a gente fazer outras análises aqui no mesmo gráfico. Primeiro, como a gente falou lá, né, é linear, então abriu 20%, passa 20% da vazão. É o que esse gráfico mostra também. Então, eu tenho aqui de 0 a 100% de curso em porcentagem, né, da válvula, e 0 a 100% de vazão em porcentagem da válvula. Veja que a gente selecionou alguns trechos de abertura, 20 a 30%, 50 a 60%, 80 a 90%. E nesses trechos, vejam que as áreas são iguais, certo? Por quê? Porque eu peguei o mesmo diferencial aqui em vazão em porcentagem, né? Diferencial de 10, então de 20 a 30% de vazão, né? De 50 a 60% e assim por diante. Então, o ganho, né, vai ser o quê? Esse fator aqui, né, quando eu faço essa divisão desses diferenciais, esse ganho 1, basicamente lá para o P&D, para o controlador, é multiplicativo em relação à vazão, né? Então, ele, como é um ganho 1, né, exatamente a vazão que é informada é a vazão que vai passar lá para o controlador. Por isso que é muito mais fácil do P&D conseguir sincronizar essa informação, porque é um ganho 1. Mas claro que isso é graficamente. Se você está num processo, numa aplicação, que você coloca uma válvula linear, porém o processo não é para uma válvula linear, né, deveria ser igual a porcentagem, esse ganho aqui, o P&D vai ficar meio maluco, ele vai ficar tentando sempre buscar a informação. Isso vai ficar melhor exemplificado quando eu mostrar as 3 características. Vamos para a segunda característica, que o nome já diz tudo, né? Igual porcentagem. Então, igual porcentagem, a cada incremento na abertura da válvula, aumenta a vazão instantânea por uma porcentagem constante da vazão anterior. Como funciona isso? Então, agora eu também tenho aqui o percentual de incremento. Eu tenho uma abertura de 20% e uma vazão instantânea de 4%. Ou seja, abrir 20% da válvula, só passa 4% da vazão instantânea, bem baixo. Porém, quando eu abro 30%, eu tenho um incremento de 50% na vazão instantânea, que é o quê? 4 para 6, né? Então, 4 mais 2, que seria aqui os 50%, 6. E o incremento é igual porcentagem, é sempre igual. Então, quando eu for para 40%, aqui a vazão instantânea vai de 6 para 9%, e assim por diante, né? E aqui na análise de ganho, da igual porcentagem, veja que a curva já ficou diferente. Pegar os mesmos trechos em relação a 20% a 30%, né? E rebater a curva em relação à vazão em porcentagem. Veja que as áreas dos trechos são diferentes, né? Então, aqui no início da abertura da válvula, quando ela está abrindo de 20% a 30%, eu tenho um pequeno ganho, uma pequena vazão, né? Quando eu rebato, uma pequena percentual de vazão, né? Quando eu rebato aqui. Quando eu tenho 50% a 60%, tenho aqui esse diferencial. Então, ele pegou aqui, né? De 6,45 menos 4,36, que é bem pequenino aqui no começo, um ganho de 0,21. E aí, aquilo que eu falei, né? Que sincroniza com o P&D. Então, esse ganho de 0,21 vai ser o fator multiplicativo da vazão lá para o P&D. Né? Por exemplo, né, igual porcentagem, veja que eu começo a abrir a válvula, eu tenho uma vazão muito pequena, eu vou ter uma vazão maior lá para o final. Muito bom para aplicações, por exemplo, de controle de temperatura, né? Porque a temperatura, se eu já, né, estou tendo uma demanda de vapor, por exemplo, lá do trocador,
uma demanda de vapor já muito alta no início da abertura da válvula, eu posso correr o risco de repente, passar da temperatura do set point, certo? Queimar um produto, enfim, porque a temperatura vai ter aquele delay, né? Vai ter aquele tempo para retornar a temperatura do set point. E isso ajuda muito o PID, né, que é o controlador. Se eu uso uma válvula igual porcentagem, então, primeiramente, eu estou mandando aos poucos, né, quando eu estou dando startup na planta, no equipamento, estou mandando pouco vapor no início, e aí eu vou tentando estabilizar a temperatura até chegar no set point. E aí o controlador não fica oscilando muitos erros, né? E fica buscando aquela temperatura e demorando para dar o startup no equipamento, no processo. Então, às vezes, o controlador está lá oscilando muito, está parecendo que ele está com problema. E, na verdade, não, né? Foi uma característica de vazão de válvula que não foi bem selecionada, não foi bem feita, e aí o controlador está fazendo o máximo possível para trabalhar, para ajustar isso. Né? Então, é bem importante a gente prestar atenção nesses pontos. Outro ponto importante é falar sobre abertura rápida, que é o terceiro caso. Então, a cada incremento na abertura da válvula, a vazão não aumenta proporcionalmente, diferente da igual porcentagem. Então, eu tenho uma abertura e uma vazão instantânea. E veja como já é alta, né? Então, eu tenho uma abertura de 10%, eu já tenho 90% de vazão instantânea. Então, eu abri um pouquinho a válvula, eu já tenho uma vazão muito alta, né? 20%, 92%, 80%, 97%. Ou seja, para um processo, por exemplo, de controle de temperatura, isso não seria o ideal. Imagina que eu abri lá um pouquinho a válvula e já estou com 90% da vazão instantânea. Ou seja, a temperatura já pode ter perdido o ponto de ajuste faz tempo. Então, a análise de ganho último aí, que é o da abertura rápida, é praticamente o inverso aí da igual porcentagem, né? Então, o primeiro trecho tem uma área maior, o segundo trecho uma área média, no terceiro trecho uma área menor. Então, aqui eu já tenho uma vazão alta logo no começo da abertura da válvula, de 20% a 30%. Isso depende da aplicação, pode ser bom, pode não ser, depende do que você vai fazer aí no teu processo. É um soprador. Então, vale a pena você já ter uma vazão muito alta já no começo da abertura da válvula, para você ser rápido aí nesse trabalho. Depende realmente da aplicação. E essa análise vem da informação da variável, né, que a gente falou lá no começo, redução de pressão, nível, o que for, que é informada pelo solicitante na conversa. Então, se eu não sei a variável, né, fica bastante difícil eu ser bem específico numa boa seleção da característica de vazão. Vou falar um pouco agora de coeficiente de vazão. Né? Todas as válvulas de controle têm um coeficiente de vazão que é usado para selecionar a válvula correta para o processo. O coeficiente de vazão ele é adimensional, mas fornece uma indicação da capacidade da válvula. Isso é bem legal, né? Às vezes a gente não tem noção, tem aquela válvula instalada, não tem muita noção de qual a capacidade dela. Pelo CV ou pelo KV, a gente consegue ter uma noção também, claro, dependendo do fluido no qual ela está trabalhando. Então, KV é o coeficiente de vazão no sistema métrico, né? E o que ele significa? É a vazão em metros cúbicos de água a 20 graus, que irá criar uma queda de pressão de 1 bar através do orifício da válvula. Então, é o teste aqui, né? Em água com a queda de pressão de 1 bar. Se já tiver outra pressão aqui, pessoal, esse aqui é o teste feito para criar a tabela do KV ou do CV. O CV já é uma unidade americana, então a vazão é em galões por minuto de água a 65 Fahrenheit, que vai criar uma queda de pressão de 1 PSI através do orifício da válvula, certo? E aí eu peguei um exemplo, né, de uma tabela de coeficiente de vazão aqui da SARCO, mas todos que têm, né, válvulas de controle têm uma tabela referente, né, e normalmente são próximas aí para os diâmetros das válvulas. Então, pegar um exemplo aqui, uma válvula de 1 polegada, essa tabela aqui é de CV, né, que é o sistema americano. Então, eu tenho a válvula já apontando aqui o que a gente acabou de conversar, que é a característica de vazão, igual porcentagem, linear, abertura rápida, informando o CV para cada uma dessas características.
E aqui o coeficiente de vazão. Então, por exemplo, para uma válvula de 1 polegada, o coeficiente de vazão é 12. Então, quer dizer o quê? 12 galões por minuto a 65 Fahrenheit com a perda de carga de 1 PSI. Pô, se eu já tenho uma aplicação, poxa, se eu já tenho uma aplicação que são, sei lá, 30 galões por minuto, 40, isso falando em água, né, e pensando ali numa perda de carga muito próxima, e, não, a linha é de meia, pô, já sei que não é possível, né, é bom para você ter uma ideia também da magnitude da informação. E outro ponto legal de falar aqui é que, por exemplo, nessa tabela de CV, veja que os CVs não são fixos, não é, para um mesmo diâmetro. Eu posso ter CVs de maior capacidade, né, que nem aqui ele chama de high capacity, um pouco maior para a mesma válvula, como posso lá mudar os internos da válvula e tornar ela até uma válvula microfluxo, né, com o mesmo diâmetro de válvula, só mudando a parte interna e mudando o CV da válvula. Vamos lá, já estamos em quantos minutos aqui de apresentação? 11h41, tentar dar uma corridinha aqui. Então, falar um pouco de classe de vedação, cavitação e ruído, né? Tudo isso depois que foram enviados esses dados de processo, depois que a gente selecionou o CV, a característica de vazão, são pontos que a gente vai verificar no dimensionamento também. Então, classe de vedação. As válvulas de controle seguem uma classificação de vedação que é definida pela ANSI FCI 70.2 e a equivalente europeia, que é a IEC 60534-4. Basicamente, é uma tabelinha aqui que demonstra, né, qual o vazamento permissível para cada classe de vedação, né? Então, o exemplo aqui da classe 4, que seria uma classe metal-metal, é 0,01% da capacidade da válvula, né? Ou seja, 0,01% da capacidade da válvula totalmente aberta, que ela pode vazar totalmente fechada, né? Esse é a informação que está aqui. E quando eu falo em outra classe de vedação, por exemplo, a classe 6, né, ela já vai aqui por diâmetro de válvula. Então, dependendo do diâmetro, né, a vedação é praticamente estanque da classe 6. Estou falando aqui de uma válvula de 2 polegadas, 0,45 ml por minuto como permissível ou 3 bolhas por minuto. Lembrando que classe de vedação a gente garante aqui na válvula nova, né, na válvula embancada, né? E aí, conforme tem a utilização, vai haver um desgaste. Por exemplo, a classe de vedação 6, ela utiliza ali um polímero na sede, um PTFE, né, para poder fazer essa vedação estanque. E aí vai ter os limites de temperatura também, exatamente por usar um polímero. Então, provavelmente a classe 4 vai suportar maiores temperaturas do que uma classe 6, mas tem outras classes também, classe 5, que é lapidada, enfim, depende do que você realmente onde você vai aplicar e o que você vai selecionar, e o que você precisa. Porque se você não precisa de uma classe 6, uma classe 4 já te atende, isso influencia no preço também, né? Normalmente, uma vai ter o preço mais barato e a outra não. Depende do que você selecionar. Falar rapidamente de perfil de pressão versus velocidade através de uma restrição, que é exatamente o que ocorre na válvula. Então, quando um fluido passa por uma restrição, sua velocidade aumenta, certo? Igual está aqui na nossa imagem, enquanto a pressão diminui, né? Bernoulli. Então, aqui a gente coloca algumas informações, né? Pressão e velocidade. Então, eu tenho aqui o aumento de velocidade e a queda de pressão. E essa área aqui onde eu tenho a restrição, que é a área de alta velocidade e baixa pressão, e é onde ocorrem todos os diferenciais através de uma restrição, toda válvula vai ter isso, né? Porque ela causa uma restrição, é a área que a gente chama de vena contracta, que a gente vai ver na literatura aí como PVC, que é a pressão na vena contracta. Mas essa área aqui é a vena contracta. Por quê? Porque eu vou ter uma entrada, né, aqui na válvula, vou ter uma restrição entre essa área do obturador e sede, vou ter uma saída, ok? Ainda em perfil de pressão, eu coloquei uma imagem que é basicamente igual, mas tirando aqui o perfil da velocidade e pressão. Então, quando eu tenho a restrição, eu tenho um aumento de velocidade e tenho uma queda de pressão, certo? E
analisando isso, muitas vezes, dependendo da aplicação, né, principalmente para líquidos, a gente pode chegar num fenômeno conhecido como cavitação, né, formação e colapso de bolhas. Ele é um fenômeno físico de um líquido em movimento que se vaporiza toda vez que a pressão na vena contracta, que é onde a gente viu lá, que é a parte de restrição, né, onde eu tenho maior velocidade e menor pressão, alcança a pressão de vapor a uma temperatura constante, né, alcança a pressão de vapor do fluido, que vai depender, né, sempre do fluido e da temperatura. Quando ele fala que é uma temperatura constante, algo pertinente àquele fluido. Aqui 2 diagramas demonstrando o que acontece quando a gente tem uma cavitação, né, falando em líquidos. Então, a gente divide a cavitação em 2 estágios, né, pessoal? O primeiro estágio é quando a pressão na vena contracta alcança a pressão de vapor, né? Então, uma parte do líquido se transforma em bolhas de vapor, que é essa parte aqui, né? Quando a pressão de entrada alcança a pressão de vapor do fluido, certo? No segundo estágio, a partir da pressão na vena contracta, que é onde eu tenho o orifício de restrição, ela começa a se recuperar e à medida que se torna maior do que a pressão de vapor, devido ao fator de recuperação, né, as bolhas começam a implodir com maior frequência e, né, tornando-se novamente moléculas de líquido. Esse é o segundo estágio da cavitação. Outro comentário importante é quando a gente fala de flashing, né? Se a pressão, né, de saída na válvula for menor que a pressão de vapor, né, se a pressão de saída na válvula for menor do que a pressão de vapor, que no caso é maior, que ainda é cavitação, as bolhas de vapor vão permanecer, ou seja, não vão implodir, né? E aí eu vou ter um fenômeno conhecido como flashing, que é a vaporização, onde eu não tenho colapso das bolhas, e aí por conta disso eu tenho um aumento, né, da vazão volumétrica e um aumento na velocidade de saída da válvula. E aí não tem muito o que fazer, né? Porque aí é um fenômeno pertinente que a pressão de saída do teu processo é menor do que a pressão de vapor do fluido, né? Então ele vai flashear. Falando ainda em cavitação, coloquei aqui uma imagem de uma peça que sofreu aí cavitação, né? Então, as superfícies mais próximas à implosão das bolhas vão sofrer os maiores danos, né? Veja que aqui é um obturador sede. Materiais. Os de maior dureza vão apresentar maior resistência. Isso é sempre importante avaliar, né? Qual é a dureza, qual o tipo de material interno que aquela válvula é fabricada, né? Tempo de exposição, né? Quanto maior o tempo de exposição, claro, vai ser o dano, e quanto maior o diferencial de pressão, também vai ser o dano, né? E o que utilizar, né, para resolver essa situação? Algumas ferramentas. Então, internos anticavitantes, né, que vão reduzir a pressão em estágios, por exemplo, evitando que a pressão atinja a pressão de vapor do fluido, né? Os maiores diferenciais de pressão do interno anticavitante, não coloquei aqui uma imagem, mas depois eu coloquei, os maiores diferenciais de pressão normalmente são absorvidos nos primeiros estágios, né, evitando a cavitação, e nos estágios finais, nos estágios finais, né, já não sofrendo essa cavitação. E o número de estágios depende do diferencial de pressão e da pressão de vapor do fluido, né? Por isso que essa análise a gente normalmente faz no software para poder verificar se será necessário ou não o uso do interno anticavitante, se ele vai funcionar ou não, né? E a utilização, outra ferramenta que a gente pode usar, dependendo do custo da válvula, do que a gente estiver falando, é utilizar mais de uma válvula, né? E aí fazer essa queda de pressão em 2 estágios, mas aí com 2 válvulas. Ruído. O ruído define-se como qualquer som indesejável. Energia sonora é a parte da energia mecânica transformada sob forma de som. Então, o ruído elevado, pessoal, é prejudicial para o ouvido humano. Se as pessoas não puderem ser isoladas do ruído, a prevenção é fundamental. E aqui eu coloquei uma tabelinha da norma regulamentadora 15 sobre nível de ruído e tempo de exposição, né? Então, veja quanto maior o nível de ruído, menor, obviamente, o tempo de exposição. Então, o limite aí é 85 decibéis, 8 horas de exposição. E conforme eu vou aumentando o nível de ruído, menor o tempo de exposição.
Isso falando aqui, né, no prejudicial ao ouvido humano, mas existe o prejudicial ao próprio equipamento, né? Dependendo do nível de ruído aqui, eu posso ter um nível de vibração muito grande e aí acabar danificando as partes internas da válvula, por exemplo. Falando em ruído, nós podemos dividir em dois tópicos, né? O aerodinâmico, que ocorre em gases e vapores, né? As principais causas são o que é levado em conta, né? Que dá esse ruído são a queda de pressão, vazão, fluido, diâmetro e espessura da tubulação, como eu falei no começo da apresentação. E alguns fatores manipulados, velocidade e a frequência do ruído. E temos o ruído hidrodinâmico, que é gerado principalmente aquele ruído da cavitação, né? E o que utilizar para resolver a situação do ruído, por exemplo, do aerodinâmico, né? Eu posso usar, ao invés lá do interno anticavitante, que é para cavitação, eu posso usar um interno baixo ruído, onde o fluxo é dividido em pequenos jatos, aumentando a frequência de propagação. Então, eu mexo aqui na frequência, reduzindo assim o ruído, né? E verificar espessura de tubulação. Às vezes eu posso utilizar uma espessura maior, posso atenuar o ruído e trabalhar também com a velocidade do fluido, ok? E aí, vamos chegando quase ao final aí, às 11h51, acessórios e software. Outras informações aqui que eu coloquei rapidinho. Atuador e posicionador. Então, eu coloquei aqui uma imagem de uma válvula com atuador do tipo pneumático, mola diafragma. Então, aqui circulado é o atuador e aqui a parte inferior é o posicionador. E aqui na parte lateral, eu coloquei uma imagem de um atuador elétrico da Spirax Sarco. Falando rapidinho do dimensionamento do atuador. Peguei um exemplo do atuador pneumático, né? Como a gente dimensiona ele aqui. Para eu dimensionar corretamente o atuador, eu tenho que saber, né, qual a classe de vazamento, né, da válvula. Porque essa classe aqui é classe 4, metal-metal, que a gente falou anteriormente. Ela é levada em conta no cálculo, tanto a classe, saber também qual é a posição de falha do atuador, saber qual é as juntas, né, a parte de engachetamento, se eu vou usar em PTFE ou grafite, porque vão dar um agarramento diferente na haste da válvula e isso vai exigir mais ou menos força do atuador, por exemplo. Então, aqui eu peguei uma tabelinha da Sarco, que é como se fosse uma tabela aí é uma tabela de seleção, e aí eu tenho os modelos de atuadores, os ranges, né? E tenho aqui os diâmetros de válvula. Então, se eu pegar, por exemplo, uma válvula de 1 polegada, essa tabela está em bar, tá, pessoal? Então, eu aqui em PTFE, com um engachetamento em PTFE, este atuador, 9123E, ele vai até 20 bar. Se for em PTFE, até 40 bar, se for em PTFE. Se for em grafite, também, 40 bar. Neste caso aqui do atuador superior, 20 bar para PTFE, 9 bar para grafite. Então, dependendo, né, e isso é muito importante prestar atenção, porque às vezes você quer substituir lá um atuador na planta, não, esse aqui dá, esse aqui não dá. Será que foi avaliado, né, todos esses pontos foram avaliados, o engachetamento para ver o agarramento? Se eu tiver com uma pressão muito próxima do limite aqui do atuador, pode ser que ele não tenha força o suficiente para atuar a válvula, né? E aí você não consiga ter o funcionamento completo e correto da válvula. Ou ao longo do tempo mudaram-se os dados de processo ali da válvula, então você tem que garantir que aquele mesmo atuador ainda funcione. No caso do atuador elétrico, a gente vai analisar o torque, né? O torque que ele oferece para a válvula e o torque requerido que ele necessita para atuar a válvula. Muito importante verificar a correta alimentação elétrica, né? Se 24, 110, 220, se aquele atuador elétrico vai ser on-off ou se vai ser modulante. Normalmente o modulante vai ter uma placa posicionadora de 4 a 20 dentro do próprio atuador elétrico, né? Diferente do pneumático que vai ter um posicionador ali para fora no castelo da válvula. Então, um pouco sobre posicionadores. E aí peguei o exemplo de novo de uma válvula pneumática, aqui com o posicionador, né? Então, o posicionador, ele vai não só posicionar a válvula, ele vai também corrigir, né, qualquer desvio. Normalmente, ele
Normalmente não, ele sempre recebe um sinal de entrada de controle de um controlador, de um PID, enfim, que está lá com o set point ajustado. Então, aquele controlador, que é a mente, vai controlar esse posicionador, vai mandar de 0 a 100% qual abertura ele tem que garantir nesta válvula. Normalmente, essa válvula já está calibrada, e aí o posicionador vai fazer esse posicionamento entre 0 a 100% nesse curso, e caso ele verifique que não está na posição de calibração, ele vai fazer uma correção. Né? E por isso que torna a válvula bastante precisa, né, quando utiliza um posicionador, porque ele não só posiciona, ele também corrige. Diferente de um conversor I/P, por exemplo. O conversor I/P ele só vai posicionar ali, né? Ele não vai fazer nada em relação à correção de posicionamento. O posicionador recebe a alimentação de ar da linha, né, alimentação pneumática, aí com uma determinada pressão, e normalmente a gente utiliza um filtro regulador que vai reduzir essa pressão para a utilização no atuador, porque ele vai ter um range de molas no qual esse posicionador vai ter que ficar regulando aqui, né, qual o range de pressão a utilizar de acordo com o range de curso da válvula, né? Então, por exemplo, um atuador de 2 a 4 bar, ele vai ter esse range aí de mola, ele tem que sincronizar com o range de curso. E alguns posicionadores e alguns processos estão exigindo bastante o feedback de posição. O que é o feedback de posição? É que esse posicionador, além de receber a entrada, por exemplo, de 4 a 20, ele envie 4 a 20, ele saia com a informação analógica de 4 a 20, para confirmar, né, fazer uma redundância aí do processo de posicionamento da válvula. Ok? Claro que posicionadores que têm esse feedback de posição, eles são mais caros, né? Porque eles têm uma placa adicional de 4 a 20, não só de entrada, mas também de saída, ok? Vamos lá. E a importância do correto dimensionamento. Finalizei agora o conteúdo mais técnico, né? E em relação ao conteúdo técnico, eu queria falar que a Spirax Sarco tem um software de dimensionamento aberto para o cliente, né? Vocês podem se registrar e criar um usuário e senha e logarem sem nenhum problema. Nesse software, ele vai mostrar tudo que a gente conversou aqui, né? Os dados de dimensionamento, a seleção de fluido, enfim, tudo que a gente conversou durante este nosso breve bate-papo sobre válvula de controle aqui. E no software ele vai mostrar o tipo de válvula, diâmetro, qual KV, qual o percentual de abertura que você vai estar trabalhando, se precisa de redução de CV. Olha o gráfico lá, né? O gráfico que a gente falou do igual porcentagem, nesse caso aqui porque foi escolhido uma válvula igual porcentagem. E, né, as informações de ruído que a gente conversou, grau de cavitação, velocidade de saída, tudo isso você pode exportar, né, para um documento próprio. O acesso ao software, pessoal, é feito pelo site da Spirax Sarco. Quem quiser anotar aí, é esse o site, né, direto do software, mas se você quiser achar dentro do site da Sarco, ele fica aqui no Recursos e Ferramentas de Projeto. Fora esse sizing, né, que é o software de dimensionamento, existem outras calculadoras, outras informações lá que você pode acessar gratuitamente. Falando um pouco da linha de controles aí da Sarco, só demonstrando, a gente tem uma vasta linha de controles, né? As válvulas Globo de controle, que são essas aqui, as Spiratrol, as válvulas 3 vias para controle também, os internos, como eu comentei, anti-ruído, anticavitante, temos essas opções de internos para a válvula. E para quem também tiver curiosidade, nós temos um vídeo, né, que é de manutenção de válvula de controle. Aqui está em inglês, mas a legenda no site está em português, que demonstra como fazer a nossa manutenção, né, da válvula Spiratrol de controle, demonstrando que não é exigida nenhuma ferramenta específica para isso, ok? É bem legal, para quem tiver interesse, também está lá no site. Se tiver dificuldades, me chamem que a gente manda diretamente para vocês. E um dos lançamentos que está aí por vir, que é o lançamento da Spiratrol Steam Tight, acho que a gente publicou aí fresquinho ontem no LinkedIn, que é uma válvula, né, de controle seguro do seu processo e uma única válvula de controle shutoff ao mesmo tempo. Quem tiver curiosidade de saber mais sobre essa válvula, a gente divulgou o vídeo lá. É um lançamento da Sarco e a gente gostaria que vocês tivessem acesso aí à informação do lançamento.
Pessoal, esse é todo o conteúdo. Eu consegui terminar 11h59, praticamente em ponto. Meu nome, de novo aqui, é Luíse Rocha. Aqui tem o meu e-mail. Eu trabalho na área de controles aqui na Sarco. Eu espero ter contribuído para o dia de vocês aí em relação a conteúdo. 1 hora, claro, é muito pouco para falar sobre todos esses assuntos, mas eu tentei deixar eles bem claros, pelo menos foi meu objetivo. Márcia, da minha parte aqui finalizei e agradeço, mas estamos corridas. Eu sei, temos algumas perguntas, Elô, mas como a gente encerrou o horário, o que eu ficou o acordo aqui é que você depois vai mandar um e-mail. A gente pode até copiar a resposta para todos, né? Algumas pessoas também pediram a gravação desse webinar, eu vou mandar também para vocês. E encerrando agora, pessoal, vai aparecer um pop-up aí para vocês responderem a pesquisa, é super rápido, algumas perguntinhas só. E aí, daqui uma semana, até, no máximo, a gente está enviando o certificado de participação para vocês, e à medida que a gente for divulgando outros webinários, vocês vão receber e-mails também com essa divulgação, mas não deixem de acompanhar no LinkedIn, tá bom? É isso, gente. Encerramos aqui o nosso webinário. Muito obrigada e até o próximo. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Abraços.